Olá, eu sou Gerson Jacques e hoje nós vamos falar sobre um assunto que atinge todas as pessoas. Provavelmente você já teve a experiência de ser mal compreendido. E é muito frustrante quando nós falamos alguma coisa e a outra pessoa entende outra coisa, seja seu filho, sua esposa, amigo, cliente, quem quer que seja. Todos nós passamos por essa situação, mas o que nós não sabemos é que muitas vezes nós podemos melhorar isso. E que na maioria das vezes o problema está em nós e não nas outras pessoas. Mudando assim algumas coisas na nossa comunicação, nós podemos torná-la mais clara e eficaz. E é muito importante que nós desenvolvamos essas habilidades de comunicação, pois seja no seu lar, trabalho, etc., você vai poder construir relações muito mais saudáveis. Você vai ser muito mais eficaz, o que vai trazer mais respeito e confiança por parte das outras pessoas. A lição de hoje ela vai ajudar você a dar um verdadeiro salto na sua comunicação. Eu já falei em outros vídeos que eu vou falar de coisas simples, mas embora simples, são poderosos instrumentos de mudança. E são tão simples que nós não fazemos. Isso acontece porque na maioria das vezes nós temos que passar por cima do nosso orgulho pessoal, da nossa impaciência e da nossa vaidade. Nós temos, por exemplo, a inclinação de pensar que ser um bom comunicador é saber falar bem. E está certo. Mas a comunicação, no entanto, ela é uma via de duas mãos. A boa comunicação, ela está muito mais ligada às coisas que você ouve do que às coisas que você fala. Para nós entendermos isso, vamos pensar juntos agora em algumas situações. Como que podemos dar a solução de um problema se nós não entendemos qual é o real problema? Pense num consultor que não ouve o seu cliente, que não ouve os colaboradores e nem os vários canais ligados a uma empresa. Como é que ele pode trazer as soluções para aquela organização? Isso acontece em muitas outras situações. Quantas vezes nós estamos tentando solucionar problemas sem entender o real problema? Isso acontece na maioria das vezes porque nós não escutamos bem. E nós não escutamos bem porque nós não sabemos escutar. Você sabia que existem técnicas que podem nos ajudar a ouvir melhor? Nós vamos falar sobre 2 ou 3 delas hoje. Todos nós conhecemos pelo menos o nome de Benjamin Franklin. E geralmente nós associamos o nome dele à descoberta da eletricidade. O que muitos de nós não sabemos é que ele foi um grande diplomata. Ele era perfeito na sua comunicação, atraindo a admiração de todas as pessoas que passavam pelo seu caminho. E ele estava numa festa, numa certa ocasião, quando um empresário famoso teve a oportunidade de encontrá-lo. Eles conversaram por 1 hora durante a festa. E aquilo foi suficiente para que Franklin ganhasse mais um admirador. Aquele homem saiu contando para todas as pessoas que ele encontrava que Benjamin Franklin era o maior cavalheiro que ele já havia conhecido. Uma pessoa maravilhosa com quem ele teve o prazer de conversar. Sabe o que aconteceu durante aquela conversa? Benjamin Franklin havia dito apenas 2 frases. Como vai? E muito prazer em conhecê-lo. Aquele homem falou por 1 hora, o que nos leva a entender que Benjamin Franklin ouviu por 1 hora. Embora ele não tenha falado, ele verdadeiramente se comunicou com aquele homem. Agora, eu não estou dizendo que você tem que sair por aí ouvindo as pessoas falarem de si mesmas sem parar, mas eu estou dizendo que você precisa aprender que ouvir será um dos maiores instrumentos, investimentos na sua comunicação. Primeira lição sobre ouvir, 2 princípios. Quando você estiver ouvindo, realmente ouça. Uma das coisas mais desagradáveis nos dias de hoje, causados pela influência da tecnologia, é você estar conversando com alguém e contando uma experiência ou algo que seja muito importante para você, enquanto a outra pessoa fica olhando no celular.
ou fica desviando o olhar para tudo o que acontece ao redor. Você já passou por isso? É horrível. Eu consigo ver Benjamin Franklin atento a tudo que aquele homem dizia. E por ser uma festa, provavelmente, havia muitas distrações. Mas eu consigo ver o olhar de Franklin olhando nos olhos do homem, demonstrando que ele realmente estava ouvindo. Então lembre-se, ao conversar com a outra parte, não deixe que as distrações ao redor sejam mais importantes do que ela. Se você fizer isso, você ganhará admiradores e se aproximará, se conectará com as outras pessoas. Um segundo meio de demonstrar que você está ouvindo é fazendo perguntas que demonstrem interesse pelo que o outro está dizendo. Há pessoas que estão falando algo muito importante, pensa nisso. E de repente ela está falando sobre algo e a outra pessoa que está ouvindo, ela diz assim, legal. E aí, você vai sair com o pessoal na sexta? Se você não está nem aí para aquilo que é importante para o outro, você sofrerá grandes perdas de relacionamento e se desconectará dos seus clientes, amigos, seja quem for. As pessoas verão em você alguém que só se interessa em si mesmo. Então, revisando. Princípio 1. Não deixe que distrações tirem o foco de quem está falando com você. Princípio 2. Demonstre que você está dentro da conversa, fazendo perguntas de interesse pelo que o outro está falando. Eu vou dividir agora e vou colocar uma segunda parte aqui. Eu vou ensinar para você uma técnica que vai ajudar você a tirar a possibilidade de você não ter entendido o que a outra pessoa disse. Às vezes nós achamos que entendemos o que nós ouvimos. E quando você acha que entendeu, o seu cérebro, ele se desconecta. E ele diz, eu já entendi. E ele então até encontra muitas soluções para o problema. E muitas vezes essas soluções estão erradas. Ao achar que entendeu, você se desconecta do que a outra pessoa ainda está tentando dizer. Então, uma outra situação é a pessoa que você está ouvindo não está conseguindo ser clara na comunicação dela. E talvez isso vai dificultar o seu entendimento. Sendo assim, se você entendeu errado, essa dica vai ajudar você a corrigir a sua compreensão e você vai entender melhor. Isso é muito usado por bons vendedores. É uma técnica de vendas, mas que pode ser utilizado em qualquer relacionamento. Eu vou usar um vendedor para você entender como é que funciona. Enquanto você está ouvindo o cliente, vamos pensar no vendedor. O vendedor está ouvindo o cliente citar as objeções e problemas, ele vai de tempos em tempos dizer o seguinte: deixe-me ver se eu entendi. O que você está dizendo é que... E ele, em poucas palavras, repete o problema ou a objeção dita pelo cliente. Essa técnica chama-se deixe-me ver se eu entendi. Caso o vendedor tenha entendido errado, o cliente vai esclarecer naquele momento. Quando o vendedor tem a certeza de que ele entendeu o real problema, ele coloca aquilo na caixinha de soluções a serem resolvidas. Quando ele consegue entender todas as objeções do cliente, ele habilmente começa a mostrar como o seu produto ou serviço pode ajudá-lo a resolver aqueles problemas. A inteligência, ela não está nas respostas, ela está nas perguntas. Anota isso. Se você quer ser um comunicador, você precisa aprender a fazer perguntas eficazes. Por quê? Porque a inteligência ou a maior habilidade de um comunicador está nas perguntas e não nas respostas. Veja os repórteres, por exemplo. Outra dica para, após você entender os reais problemas de outra pessoa, assim como em vendas, isso também pode ser aplicado em qualquer outro tipo de relacionamento. Então, anota o que eu vou dizer agora, pois é uma das grandes estratégias para você levar um cliente ou outra pessoa a dizer sim. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, seja com quem você esteja estabelecendo uma comunicação. Você precisa ser verdadeiro, usar isso para o bem. Ou seja, ao fazer qualquer uma das coisas que eu compartilhei com você, você tem que fazê-lo com sinceridade, com o intuito de realmente querer ajudar
ou encontrar soluções para um problema. Então, digamos que o cliente terminou dizendo: bem, são esses desafios os quais me impedem de adquirir o produto hoje. O vendedor, ou você, vai dizer para aquela pessoa: se nós dois pudéssemos encontrar uma solução para este problema, com a qual você concorde, é claro, você estaria interessado em continuar a negociação? E pode ser negociação, encontrar outras formas de pagamento, ou mudar o prazo, etc. Você ainda não argumentou, mas ao dizer a frase com a qual você concorde, é claro, você está conduzindo a pessoa a estabelecer um acordo condicional com você. E ela está ficando muito à vontade, pois você está dizendo para ela que ela ficará livre para concordar ao final. Então, quando você fala nós dois juntos, você está incluindo a outra parte na solução. Provavelmente, na maioria das vezes, você vai ouvir um sim. Especialmente em vendas, as pessoas sempre acham que o vendedor só está tentando empurrar um produto para ela comprar. Então as pessoas já chegam resistentes. Por isso, ao usar esses argumentos, as pessoas ficarão mais à vontade para ouvir o que você tem para falar. Então, depois disso, você terá que mostrar o que você entende que pode ser a solução para aquele problema imediato da outra pessoa. Esta pergunta de ouro, ela vai ajudar você a diminuir a resistência do outro lado. E você pode aplicar isso em qualquer situação. Resumindo então, não deixe que distrações tirem o seu foco da outra pessoa. 2. Use perguntas que mostram interesse pelo que o outro está dizendo. 3. Use a técnica do deixe-me ver se eu entendi, para certificar-se de que compreendeu o problema. Se tiver que fazer um acordo condicional, aí vem o 4. Para que a outra pessoa aceite ouvir os seus argumentos, use a técnica da pergunta mágica do sim. Esta pergunta ela é utilizada pelos maiores executivos do mundo dos negócios e ela se aplica a relacionamentos e a várias outras situações. Se nós dois juntos pudermos encontrar uma solução para este problema, com o qual você concorde, é claro, você estaria disposto a... e por aí vai, como explicamos anteriormente. Lembre-se que a perfeição ela vem com a prática. Treine, treine, treine e, acima de tudo, decida melhorar a sua forma de se comunicar com as pessoas. Isso vai trazer grandes saltos de relacionamento, sejam pessoais, profissionais ou acadêmicos. Eu espero realmente que o vídeo de hoje tenha ajudado. Aplique essas pequenas lições de comunicação e você ganhará níveis mais altos de maturidade e de confiança. E eu quero te pedir uma coisa. Deixe aqui embaixo do vídeo seus comentários. Antes de você mudar de vídeo, desligar, só escreve se esse vídeo foi útil para você. Quais foram os seus sentimentos ao ouvir o que eu falei? E sugira, se você quiser, algum assunto que você gostaria de ouvir no futuro. E os temas mais relevantes, eu prometo, vão me levar a gravar novos vídeos de conteúdo para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda você não fez, e coloque a opção de notificação para que você saiba dos novos vídeos que forem postados. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.